Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, é com grande alegria que a igreja celebra hoje a festa de São José, modelo de virtudes para todo cristão, para todo aquele que é batizado. José, um homem que recebe de Deus uma grande missão, a missão de guardar, a missão de proteger, a missão de educar o menino Jesus e de amar Nossa Senhora. Uma missão sublime, amados irmãos, mas ao mesmo tempo uma vida levada a cabo pela simplicidade. Se olharmos para a Sagrada Escritura, vamos encontrar poucos dados, poucos fatos da vida de São José. Mas o pouco que a gente encontra, a gente pode perceber na vida de São José, um homem justo, um homem que viveu profundamente os mistérios de Deus, um homem que acolheu os planos de Deus em sua vida por meio das virtudes mais comuns e mais simples da vida. Podemos resumir a vida de São José numa única palavra: simplicidade. É isto que nós encontramos no Santo Evangelho. Ao mesmo tempo que São José tem a honra, a dignidade, essa missão sublime de estar sempre perto de Jesus e de Nossa Senhora, mas ao mesmo tempo ele leva uma vida simples. Uma vida muitas vezes cheia de incertezas e de sofrimentos. Se olharmos para o primeiro passo da vida de São José com Nossa Senhora, a gente vê São José em Belém, arrumando a casinha para Jesus nascer. E ali já começam as provações da vida de uma família como a nossa, que nós temos também as nossas provações, as nossas dificuldades, os problemas, os desafios da vida. Ali São José já se encontra tendo que ver o Deus, o seu filho adotivo, nascer numa casinha simples, num abrigo de animais. Mas, amados irmãos, longe de São José, tem em seu coração os cálculos humanos, os raciocínios humanos. Ele tem fé diante dos planos de Deus. Ele abraça essa provação, arruma do jeito como ele pôde a casinha em Belém para Jesus nascer. E logo depois a gente vê Deus mandando São José fugir com o menino Jesus para o Egito. São José poderia começar a reclamar, poderia começar a murmurar contra Deus, mas que Deus é esse que tem que fugir de um Deus terreno, que tem que temer um Deus daqui de baixo, que tem que fugir para uma terra estranha, para uma cidade estranha, para o Egito, para uma língua estranha? E podemos ver mais uma vez a simplicidade de vida de São José no Egito. Certamente ele procurou um emprego, alguma coisa para fazer, para sustentar Nossa Senhora e o menino Jesus. Mais uma vez, as provações na vida de São José. Na vida de Nazaré, a gente vê também uma vida comum, aparentemente, diante dos nossos olhos comum, mas uma vida muito cheia de virtudes. A gente vê São José como carpinteiro na casa de Nazaré, trabalhando para dar sustento ao menino Jesus e Nossa Senhora, mas uma vida levada com responsabilidade. São José, o pai responsável, o pai que vivia o amor por Nossa Senhora, que vivia o amor pelo menino Jesus, que praticava a caridade, a mansidão, a humildade. Portanto, amados irmãos, São José é a prova concreta que para sermos santos não basta, não é preciso fazer grandes coisas, grandes façanhas, mas é preciso viver as virtudes mais básicas da nossa fé. As virtudes comuns, as virtudes humanas, as virtudes cristãs, é justamente essas virtudes básicas que São José viveu com profundidade. Por meio dessas virtudes vividas, portanto, com profundidade, que São José cumpriu a sua missão, que São José acolheu os planos de Deus. Para sermos santos, basta isso, acolher o plano de Deus em nossa vida por meio das virtudes que Deus vai nos impondo e colocando à nossa frente, na nossa casa, desafios para que nós pratiquemos estas virtudes. O Papa Francisco, fazendo uma comparação dessas virtudes simples de São José, ele faz uma comparação com a pandemia, com a nossa situação nestes dias de hoje.
Aquele que é cristão, aquele que é santo, é aquele que vive as virtudes. Sem virtudes não há santidade. Podemos olhar para a pandemia, para essa situação. Quais são os heróis da pandemia? O herói dentro da sua casa é aquele que pratica as virtudes. Quais são os heróis? Será que os heróis da pandemia, será que são os políticos? Não sei, o Bolsonaro, o Dória, vários políticos. Será que são aqueles que ganharam dinheiro com a pandemia, que venderam remédios e ficaram ricos com os remédios? Será que são aqueles que inventaram a vacina? Será aqueles que sobressaíram na sociedade, que se destacaram na sociedade diante da pandemia? Amados irmãos, os heróis da pandemia são aqueles que praticaram as virtudes. É aquele que está dentro de casa cuidando da sua esposa, do seu esposo. É aquele que tem que ensinar os seus filhos em casa, porque os filhos não podem ir mais ao colégio. É aquele que tem que usar máscara todos os dias em seu trabalho, com paciência e sem reclamar, sabendo que é um sacrifício. É aquele que perdeu o seu emprego e teve que ir para as ruas buscar um novo emprego para sustentar a sua família, buscando um emprego sem reclamar, sem se queixar, sem murmurar contra Deus. Estes são os heróis da pandemia. Aquela enfermeira, enfermeiro, o médico ou médica que vai para o hospital sabendo que pode ter o risco de trazer o vírus para a sua família, para as suas crianças, para os seus pais, e vai assim mesmo cumprir o seu dever, a sua missão no hospital, sem reclamar, sem murmurar contra Deus. Estes são os heróis da pandemia. Aquele que perdeu um ente querido, um parente querido, que teve que enfrentar esta situação diante da morte. Aquele que vive, que obedece às leis impostas. Estes são os heróis da pandemia, aqueles que praticam as virtudes, aquele que está dentro da sua casa participando da missa pela transmissão, porque é de risco e não pode vir aqui na igreja, mas está lá, cheio de paciência, de recolhimento, participando da Santa Missa dentro da sua casa, rezando. Estes são os heróis da pandemia, aqueles que estão vivendo as virtudes, aqueles que estão lendo este grande acontecimento da pandemia e para crescer em grau em superação nas virtudes. Assim fazia São José. Ele sabia ler muito bem os planos de Deus para a sua vida e vivia com profundidade nas virtudes mais básicas da vida. Vamos, portanto, amados irmãos, pedir nesta noite de hoje a São José que nós possamos também ter esse coração, o desejo de viver as virtudes cristãs, para que possamos subir também em degrau na santidade. Virtudes estas que nós devemos praticar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a paciência, a responsabilidade como São José agia, a caridade, o amor, a mansidão, essas virtudes que nós devemos praticar na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, para que possamos receber a recompensa um dia no céu. Que São José nos ensine a cada dia a abraçar as virtudes, os desafios da vida. Nosso Senhor vai colocando em nosso caminho tantos meios para praticarmos as virtudes, e é hora de chegar à santidade pelas virtudes, abraçando as virtudes. Que São José nos conceda esta graça e proteja e guarde a nossa família, que Ele possa olhar por nós, que hajam, portanto, famílias dispostas, convictas a viver as virtudes cristãs, para que todos, como a família de Nazaré, nós possamos ter o reino de Deus em nossas vidas, em nossa família, possamos ter o amor de Deus em nosso coração. E um dia, sim, vivendo essas virtudes como São José, como Jesus e Maria, na casa de Nazaré, nós vamos poder receber a nossa recompensa eterna no céu, que será grande, segundo as nossas boas obras e as nossas virtudes. Glorioso Patriarca São José. Amém.